Fala torcedor fiel, estamos chegando com mais um vídeo para você, por isso já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Antes mesmo de desembarcar no Brasil, Memphis Depay chegou com impacto ao Corinthians. Desde o anúncio da contratação, passando pela apresentação e a primeira entrevista como jogador do clube, o holandês se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Mas, afinal, ele já entra no grupo das principais contratações do Timão na história? Nesse vídeo mostraremos os nomes de impacto, seja pela chegada ou pelo desempenho apresentado mesmo sem alarde. Marcelinho Carioca. Marcelinho entra no ranking por 2 transferências para o Parque São Jorge. Em 1993, o meia revelado pelo Flamengo custou $500 mil e chegou como uma aposta. Não demorou para embalar e virar referência. Em um segundo momento, em 1998, chegou para se tornar de vez uma lenda após a Fiel vencer o Disque Marcelinho, ganhando a corrida de ligações telefônicas em ação promovida pela Federação Paulista de Futebol. Rincón. Era 1997, e Rincón jogava no Real Madrid depois de atuar no Palmeiras e brilhar com a seleção colombiana. O Corinthians pagou $1,3 milhão na época aos espanhóis para contratar o até então meia, que virou volante no clube e se tornou capitão do primeiro título mundial. Um dos grandes investimentos da história alvinegra. Destaque do rival Palmeiras no início da década de 1990, Edilson chegou como outro grande investimento do Corinthians em 1997, na época com a ajuda do Banco Excel. No ano seguinte, o atacante brilhou na conquista do Brasileirão e virou ídolo, tanto que teve o passe adquirido pelo parceiro posterior do clube, Rick Smoozy, por $3,5 milhões. Dida era simplesmente o goleiro titular da seleção brasileira na Copa América de 1999 e deixaria o Paraguai, local da competição, para defender o Corinthians. O Camisão chegou por empréstimo do Milan e não demorou a se tornar um ídolo dos torcedores, como ao defender 2 pênaltis de Raí na semifinal do Brasileirão do mesmo ano. Ainda se consagrou como um dos heróis do título do Mundial de 2000. Ainda sob a memória do início de trajetória pelo Guarani, Luizão foi comprado pelo Corinthians e a Rick Smoozy por $7 milhões em 1999, após passagem pelo La Coruña, da Espanha, e um ano depois de se destacar pelo Vasco no título da Libertadores. No Timão, fez gols e faturou títulos como o Brasileirão do mesmo ano da chegada e o Mundial de 2000. Carlos Alberto começou a era de investimentos da MSI, que teve Carlitos Tevez como auge. O argentino era ídolo do Boca Juniors e ouro olímpico com a Argentina, currículo que o credenciava a ir para a Europa aos 20 anos. Entretanto, por $22 milhões, o Corinthians comprou o jogador em 2005 e rapidamente viu a Tevezmania se instalar no futebol brasileiro. Ainda na era MSI, o Corinthians fez outro movimento importante na Argentina. Além de Tevez, o clube trouxe Javier Mascherano, volante sensação do River Plate tratado também como joia em 2005. O meio-campista chegou no meio do ano e custou $15 milhões, preço pago por um atleta campeão olímpico e membro da seleção argentina. O último grande movimento da MSI teve Nilmar como protagonista. Em negociação com o Lyon, que anos depois gerou problema na FIFA, o Timão pagou €1,5 milhão só pelo empréstimo do atacante, que protagonizou parceria marcante com Carlitos Tevez, especialmente no título do Campeonato Brasileiro de 2005. Difícil equiparar o impacto imediato de uma contratação como a de Ronaldo. Consagrado com 2 títulos de Copa do Mundo e carreira consolidada em clubes como Barcelona, Internacional e Real Madrid, o camisa 9 mantinha forma física e vislumbrava acertar com o Flamengo, quando o Corinthians, recém-promovido da Série B, apresentou um projeto que mudou o futuro de ambas as partes. O camisa 9 ganhou títulos, ajudou a mudar a realidade do clube e se despediu do futebol como um ídolo do Timão. Depois do sucesso da chegada de Ronaldo na temporada 2009, com título estadual e da Copa do Brasil, o Corinthians repetiu a estratégia no ano do centenário ao trazer Roberto Carlos. Apresentado para 6.000 pessoas no Parque São Jorge, nos primeiros dias de janeiro de 2010, o lateral esquerdo pentacampeão do mundo não teve custo de transferências por rescindir com o Fenerbahçe, da Turquia. Cássio. O goleiro, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, é um dos casos de contratações mais certeiras do clube. Cássio chegou sem alarde no início de 2012,
meses depois de rescindir contrato com o PSV, da Holanda. Apresentado quase um mês depois do início da trajetória no timão, o camisa 12 ganhou praticamente tudo pelo clube e virou uma referência de negociação, custo baixo e resultado alto. Guerreiro era um atacante consolidado de seleção peruana e com trajetória na Alemanha quando chegou ao Corinthians. O clube pagou 3 milhões de euros em julho de 2012 para comprar o então centroavante do Hamburgo, em negócio que se tornou um sucesso meses depois, com os gols do camisa 9 na conquista do Mundial de Clubes. O Corinthians acabava de ser campeão do mundo em 2012 e queria manter o patamar para 2013. Para isso, investiu 15 milhões de euros para trazer Alexandre Pato, do Milan. O impacto se mostrou imediato com a criação da loucospirose e repercussão internacional, como nos casos de Tevez e Ronaldo. O pacote pós-mundial teve Pato como grande estrela, e logo atrás Renato Augusto. Comprado por 3,5 milhões de euros junto ao Bayer Leverkusen, o meia superou lesões para encantar e construir trajetória vitoriosa com a camisa do Corinthians, dividida em duas passagens. O meia se transferiu para a China em 2016 e retornou em 2021. E o Roger Guedes? Foi esta pergunta feita por muitos corintianos em 2021. Quando o presidente Duílio Monteiro Alves buscava a contratação do atacante de trajetória goleadora na China e início de carreira de destaque no rival Palmeiras. Após rescindir no país asiático, o atacante camisa 123 e posteriormente 10, assinou em uma das chegadas recentes mais comentadas. Até hoje, em qualquer janela, o torcedor deseja o retorno do jogador. Memphis Depay. Pela primeira vez, o Corinthians terá um jogador holandês, e não se trata de qualquer um. Segundo o maior artilheiro da história da seleção europeia, Memphis Depay chega sem custos ao timão e impacta antes mesmo de desembarcar no Brasil. Ele já pode ser considerado uma das maiores contratações do clube pelo histórico expressivo na Europa e a projeção de desempenho no futebol brasileiro?